Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Artigo 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração, ou a realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 3, 1/3, se o crime é cometido por tutor ou curador. Título 3, disposições finais e transitórias. Artigo 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Cadastro Inclusão, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. Parágrafo 1º. O Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Parágrafo 2º. Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Parágrafo 3º. Para a coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Parágrafo 4º. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. Parágrafo 5º. Os dados do Cadastro Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades: formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos. 2. Realização de estudos e pesquisas. Parágrafo 6º. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis. Art. 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Artigo 94. Terá direito ao auxílio e inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da lei no 8,742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada, que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. 2. Tenha recebido, nos últimos 5 anos, o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da lei no 8,742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. 1. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. 2. Quando for de interesse da pessoa com deficiência de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Parágrafo único. É assegurada à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integra o SUS, e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUS, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido,
Artigo 96. O parágrafo 6º-A do art. 135 da Lei no 4,737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 135, parágrafo 6º-A. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir a acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno, e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Artigo 97. A consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5,452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 428. Sexto, para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Artigo 433. Um desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo por o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Artigo 98. A Lei no 7,853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da Lei Civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista, que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. Artigo 8º constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. 2. Obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência. 3. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. 4. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. 5. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. 6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei, quando requisitados. Parágrafo 1º. Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 3 1/3. Parágrafo 2º. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Parágrafo 4º. Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em 1/3. Artigo 99. O artigo 20 da Lei no 8,036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso, 17-ics. Artigo 20. 18. Quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. Artigo 100. A Lei no 8,078, de 11 de setembro de 1990,
Código de Defesa do Consumidor. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º, parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3 do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. O caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Artigo 101. A Lei no 8,213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição menor de 20 e 1 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. 3. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Artigo 77. Segundo, 2 para o filho, né, a pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa motivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência, por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Parágrafo 3º. Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5,452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 102. O artigo 2º da Lei no 8,313, de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 2º, parágrafo 3º. Os incentivos criados por esta lei somente serão concedidos a projetos culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em formato acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Artigo 103. O artigo 11 da Lei no 8,429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 9. Artigo 11. 9. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Artigo 104. A Lei no 8,666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. 5. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. No parágrafo 5º, nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e 2 bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Artigo 66-A.
As empresas enquadradas no inciso V do parágrafo 2º e no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 3º desta lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Artigo 105, o artigo 20 da Lei no 8,742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 20. Segundo, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 9º. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita que se refere ao parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 11. Para a concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. Artigo 106. Vetado. Artigo 107. A Lei no 9,029, de 13 de abril de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente, previstas no inciso 22A do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 3º, sem prejuízo do prescrito no art. Segundo desta lei, e nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as infrações ao disposto nesta lei são passíveis das seguintes combinações. Artigo 4º. 1. A reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais. Artigo 108. O artigo 35 da Lei no 9,25, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5º. Artigo 35, parágrafo único do art. Bus. Bem prejuízo do disposto no inciso 9 do parágrafo único do art. Terceiro da lei, no 10,741, de 1º de outubro de 2003, a pessoa com deficiência ou o contribuinte que tenha dependente nessa condição tem preferência na restituição referida no inciso 3 do artigo 4º e na linha C do inciso 2 do artigo 8º. Artigo 109. A lei no 9,503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso 17 do artigo 180 e 1 desta lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre infração por estacionamento indevido. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no art. 147 desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em libras. Segundo,
é assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, serviços de intérprete da Libras para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Artigo 110. O inciso 6 e o parágrafo 1º do art. 56 da Lei no 9,615, de 24 de março de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56. 6,2. 7%, 2 inteiros, e 0,7% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares, cuja realização estiver sujeita à autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios, parágrafo 1º, do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso 6 do caput, 62,96%, 62 inteiros e 96 centésimos por cento serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e 37, 4%, 37 inteiros e 4 centésimos por cento ao Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, devendo ser observado, em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União, artigo 111. O artigo 1º da Lei no 10,048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta lei. Artigo 112. A lei no 10,098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Uma acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 2 barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em a barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. B. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. C. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. D. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações, por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. 3. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. 5. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. 6. Elemento de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. 7. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos,
superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. 8. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 9. Comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. 10. Desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 3º. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Artigo 9º, parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso aos serviços de reabilitação devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre. Art. 10A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Artigo 12A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 113. A Lei no 10,257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. 3. Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas urbano, dos demais espaços de uso público. 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Artigo 41. Parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Artigo 114. A Lei no 10,406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º,
são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 228. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 1,518. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1,55. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1,557. 3. A ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Artigo 767. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 2. Revogado. 3. Os ébrios habituais e os viciados em óxico. 4. Revogado. Artigo 1,768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido. 4. Pela própria pessoa. Artigo 1,769. O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela. Nos casos de deficiência mental ou intelectual, 3C e existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso 2. Artigo 1,771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando. Artigo 1,772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do artigo 1,782, e indicará curador. Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. Artigo 775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 777. As pessoas referidas no inciso do artigo 1,767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Artigo 115. O título 4 do livro 4 da parte especial da lei no 10,406, de 10 de janeiro de 200, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação. Título 4. Da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Artigo 116. O título 4 do livro 4 da parte especial da lei no 10,406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 3. Capítulo 3, da tomada de decisão apoiada, art. 1,783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1º. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência